Porque temos a lei mosaica. Para pastor Bill, nós somos embaixo da graça, não estamos embaixo da lei. Então por que temos a lei? Por quê? Tem razão? Tem. Eu vou explicar hoje. Tem que entender a razão da lei mosaica. A lei mosaica foi dada especificamente à nação de Israel. Êxodo 19, Levítico 26, até Romanos 9:4. Ensina isso. Ela era composta de 3 partes. Quais são as 3 partes? Tinha os 10 mandamentos, tem a parte de ordenanças e sistema de oração, inclui o sacerdócio, o tabernáculo, oferendas, as festas, e também tinha dos pode e não pode fazer e tudo. Então tem várias partes. Por que temos a lei? A parte cerimonial e que pode comer e tudo foi especificamente dado para Israel. Mas vamos ver hoje que realmente a lei tem uma razão. E não é como algumas pessoas ensinam que é para salvação, não. Mas é para realmente a nossa condenação. Qual é o propósito da lei mosaica? É para revelar o caráter sagrado do Deus eterno à nação de Israel. Primeiro, a lei mosaica nos mostra que Deus é santo, totalmente separado do pecado. Eu aceitei Cristo como meu Salvador em 1963. Eu fui informado e explicado direitinho porque eu precisava de aceitar Cristo como meu Salvador. O pregador explicou que Deus está aqui santo, sem pecado, e eu estou aqui embaixo, pecador separado de Deus. E que a única forma que eu podia resolver o meu problema é arrepender-me do meu pecado e colocar a minha confiança no Senhor Jesus Cristo, que pagou o salário do meu pecado. Aquela noite eu fui para casa, ajoelhei ao lado da minha cama, eu falei com Deus: Deus, eu não entendo essa coisa de salvação, mas eu entendo que porque eu sou pecador, eu sou separado do Senhor, e sendo separado do Senhor, eu vou para o inferno. Eu falei: Deus, isso não me agrada, não, eu não quero ir lá, não. Eu falei: então Deus, eu quero aceitar Cristo como meu Salvador. Eu quero que me perdoe os meus pecados, que entre na minha vida e me salve. Bom, isso aconteceu 61 anos atrás. Então, é certo, teologicamente, na minha memória, que mudou para encaixar certinho o que eu estou dizendo agora. Talvez aquela mesma noite foi mais rústica e tudo, mas esse foi o sentido. Eu aceitei Cristo como meu Salvador, porque Deus é santo, eu sou pecador. Mas naquela época foi pregado assim: você quer ter uma vida melhor, você quer ter a paz, você quer vencer os seus problemas e tudo, então venha a Jesus, que Ele vai assumir sobre Ele a sua carga e vai te ajudar a carregar tudo. É boa a mensagem, não é? Só que é pura mentira. Porque a pessoa chega ao Senhor pensando que não, Ele vai resolver o meu problema. Então aí eu vou ficar livre dos problemas. E ele vai: eu quero aceitar Cristo como Salvador. Cadê arrependimento? Cadê o reconhecimento que Deus é santo, Ele é pecador, ela é pecadora? Cadê aquela decisão que, olha, eu quero que o Senhor entre na minha vida, me salve e seja o Senhor da minha vida? Cadê? Não existe. Então o que acontece? De repente, quando chega as angústias, os problemas que vão chegar, o Senhor falou: no mundo vai ter sofrimentos e tudo, mas Ele venceu o mundo e vamos vencer também. Mas Ele falou que vamos ter aflições. Mas essa não é a mensagem sendo entregue para o povo.
Então, quando encontra esse problema, o que acontece? Afasta. Perde a salvação. Entre os que acreditam que isso acontece. Mas, na verdade, nunca teve. Porque ele não chegou ao ponto de reconhecer Deus santo, o homem pecador, separado de Deus, indo para o inferno, arrependendo do seu pecado e colocando a sua confiança no Senhor. Eis a razão, hoje em dia, 90% das pessoas que coloquem, entre aspas, a sua fé, também entre aspas, no Senhor Jesus Cristo, afastam. Essas grandes conferências, como eu aceitei Cristo em 63, eu ouvi a primeira vez o Evangelho do tal de Billy Graham. Já ouviu dele? Grandes conferências e tudo. 90% daquele povo que foi para atender o apelo, nada. Por quê? A mensagem errada. Porque nós temos a lei. A lei é para mostrar que nós somos condenados por causa do pecado. Que Deus é santo e nós somos pecadores separados de Deus. Então, foi revelar o caráter sagrado de Deus. Abre na sua Bíblia em Levítico. No livro de Levítico, capítulo 19. Levítico 19, verso 2. Vamos, verso 1 e 2. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: fala a toda a congregação dos filhos de Israel, e disse-lhes: santos sereis, porque eu, o Senhor vosso Deus, sou santo. O que significa a palavra santo? A palavra santo significa separado. Separado do quê? Separado do pecado. Qual é a ilustração que eu sempre uso? Eu pergunto quem tem cachorro, lembra? E o que você usa para tirar, limpar a anarquia do cachorro? Colher de servir comida? Pega. É a melhor forma. Se não quiser limpar a anarquia do cachorro, então a próxima vez, homens, se sua esposa fala, não, pode limpar essa, vai para a gaveta lá na cozinha e pega a colher. E fala com a mulher, vai falar, o que vai fazer com a colher? Ué, eu vou fazer o que você me pediu, eu vou limpar a anarquia do cachorro. Ela vai falar o quê? Tá doido, deixa aí, eu vou limpar. É uma boa tática, não acha? E tudo. Ué, por quê? Aquela colher é separada para as coisas da cozinha, para a comida e não para as outras coisas do cachorro. Não é verdade? Santa significa separado do pecado, e nesse contexto, separado do pecado e separado para Deus, para o uso dele. Até o Paulo falou que nós devemos ser instrumentos de Deus, instrumentos de justiça na mão de Deus, santificado. Segundo, pois separar a nação de Israel como distinta de todas as outras nações. Veja Êxodo, capítulo 19, também verso 5. 19, 5. Vamos começar no verso 3. Êxodo 19, verso 3. E subiu Moisés a Deus, e o Senhor o chamou do monte, dizendo: assim falarás à casa de Jacó, e anunciarás aos filhos de Israel: vós tendes visto o que eu fiz aos egípcios, como os levei sobre asas de águias, e vos trouxe a mim. Agora, pois, se diligentemente ouvires a minha voz,
e guardares a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar, dentre todos os povos, porque toda a terra é minha, e vós me sereis um reino sacerdotal e o povo santo, separado. Separado para quê? Para Deus. Tem muita gente que fala sobre santidade sendo separado do pecado, mas é separado do pecado, separado para Deus. Não pode ser separado de uma coisa sem ocupar aquele espaço. Não tem copo aqui, mas vamos supor, eu tenho um copo na minha mão. Está cheio de ar. Como é que eu tiro o ar? Colocar no líquido. Colocar no líquido, tira o ar. Não tira totalmente, como água é H2O, então ainda tem oxigênio nela. Mas óleo, alguma coisa, tudo bem. Tirei o ar. Quando eu sou santificado para Deus, santo, eu tiro o pecado e Deus ocupa aquele lugar. Amém? Mas pastor Bio, onde que fala isso na Bíblia? Vai para o Salmo 119. Verso 9. Com que purificará o jovem no seu caminho, observando-o, ou seja, observando o caminho, conforme a tua palavra. Tirando o que não agrada a Deus, colocando o que agrada a Deus, a palavra de Deus, e o procedimento que segue a sua palavra. Com todo o meu coração te busquei, não me deixe desviar dos teus mandamentos. Escondi a tua palavra no meu coração para eu não, está vendo? Tirando o pecado, colocando os princípios da palavra de Deus. Então, ele deu para separar a nação de Israel como distinto de todas as outras nações. E ele fez a mesma coisa conosco. E terceiro, revelar a pecaminosidade do homem. Olha com Gálatas 3, verso 19. Gálatas, 3º capítulo, verso 19. Que fala, logo, para que é a lei? Foi ordenado por causa das transgressões, até que viesse a posteridade a quem a promessa tinha sido feita e foi posto pelos anjos na mão de um mediador. Ora, o mediador não o é de um só, mas Deus é um. Logo, a lei é contra as promessas de Deus de nenhuma sorte. Porque se fosse dada uma lei que pudesse vivificar a justiça, a verdade teria sido pela lei. Mas a Escritura encerrou todo debaixo do pecado, para que a promessa pela fé em Jesus Cristo fosse dada aos crentes. Para que serve a lei? Para mostrar a qualquer pessoa que nós somos pecadores. Deixa eu me perguntar, você é uma pessoa boa? Quase ninguém aqui vai falar, eu sou uma pessoa boa. Mas todo mundo está pensando agora, eu não sou boa não, mas eu não sou tão ruim. Quem pensa assim? Todos nós. Mas a Bíblia condena a gente sobre o pecado. Então, qual é a lista dos pecados? Do Velho Testamento, os 10 mandamentos, honrar Deus em primeiro lugar. Eu perguntei, você é uma pessoa boa? Você não, mas eu não sou tão ruim não. Então, a Bíblia fala que você é ruim, você é pecador. Então, você já não concorda com a Bíblia. E se você contasse como
uma pessoa do mundo falaria, não, eu sou uma pessoa até boa, nunca matei, nunca roubei, nunca adulterei. E geralmente eu falo, e nunca mentiu também, não é? Tem mentira de gasto? Não tem. A Bíblia fala que não mentirás. Então, essa mostra que você não é tão boa como imagina. A lei é para mostrar que realmente nós somos um povo ruim. Imagina, quantos homens sua esposa faz um bolo? Né? Ontem à noite, na reunião dos casais, tinha aquelas 2 tortas, delicioso, não foi? Quantas pessoas olharam para ver qual é o pedaço maior? Para pegar o maior? Pastor, que eu não posso falar nada. Tá bom, vamos imaginar que aquela torta que comeu tudo, menos 2 pedaços. Um pedaço petitinho e um pedaço maior. Qual é o pedaço que você pegaria? Quando ninguém está vigiando. Alguém vigiando, você pega menor, não é? Mas ninguém vigiando, no ato. Essa me lembra de uma história. Tem um padre que visitou numa fazenda, e a dona da fazenda, ela falou, padre, me desculpa, porque já acabou o almoço e não restou nada, só tem um bolo aqui e tudo, então se o senhor não importar, não, o bolo dá. E o bolo era cortado, tinha um pedaço grande e um pedaço menor. E ela falou, filho, vem aqui, senta com o padre e coma o bolo. Tudo bem, ele achou bom. Foi lá e logo o filho pegou o pedaço maior. E o padre falou, meu filho, não é assim que deve fazer, Você deve deixar o visitante pegar o pedaço maior, você pega o menor. E ele falou, essa que o senhor ia fazer? Sem dúvida, ele falou. Então, eu já sabia isso, então eu peguei o maior, porque eu sabia que o senhor ia me dar maior. Então, nós temos a atitude hoje em dia, depois de você é primeiro. É pecado, tá? E a lei foi para revelar. A palavra lei aparece 12 vezes em 9 versos na carta aos Gálatas. Fala, pastor, onde? Capítulo 2, 16, eu podia citar tudo, está escrito aqui. Mas fica evidente que essa é uma das ênfases de Paulo para essa igreja de Galácia. A lei é importante para mostrar que a Bíblia, que nós somos condenados pelo pecado. Ao estudarmos esta carta, percebemos que havia uma divisão social e racial naquelas igrejas de Ásia Menor. Com o crescimento do cristianismo, muitos gentios se converteram ao Cristo. E os judeus que também converteram queriam subjugar os gentios para obedecer à lei. E falam, não, mas essa acabou nada. Tem pessoas, tem igrejas lá fora, e eu podia citar até os nomes de muitas delas, que ensina, tem de aceitar Cristo como Salvador, mas também tem de obedecer e fazer isso, obras da lei. Eles ensinam que faz parte da sua salvação, mas a lei foi dada não para fazer parte da salvação, mas para mostrar a nossa necessidade da salvação. Então é importante que nós aprendamos de usar, ou não, melhor dito, não usar, obedecer à lei dos 10 mandamentos, não cerimonial, não de comida, esse tipo de coisa, não. Mas a lei da ética moral para com os homens e para com Deus. Que o Senhor Jesus Cristo falou que tudo é resumido em quê? Amar a Deus em primeiro lugar e o seu próximo como a si mesmo. Se obedecer isso, ele falou que todos os mandamentos estão embutidos nesta frase. Então, com o crescimento do cristianismo, muitos gentios tinha aquela obrigação de obedecer à lei, que não foi justo. E Paulo, aqui em Gálatas, está ensinando este ponto.
E ele considerava como essa sendo outro evangelho. Ainda em Gálatas, capítulo 1, verso 6. Maravilho-me de que tão depressa passasseis daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, mas alguns que vos inquietam e querendo transtornar o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós mesmos ou um anjo do céu vos anuncia outro evangelho além do que já vos tenho anunciado, seja anátema, separado de Deus. Assim como já vos dizemos, agora de novo também vos digo, se alguém vos anunciar outro evangelho além do que já recebesse, seja anátema. Porque persuado eu agora a homens ou a Deus? Ou procuro agradar a homem? Porque se eu estivesse ainda agradando aos homens, não seria servo de Cristo. Então, a lei foi dada para realmente mostrar que a gente é pecador. Paulo diz que mesmo se um anjo pregasse outro evangelho diferente do que ele estava pregando, deveria ser considerado anátema. O apóstolo estava surpreso negativamente com esses irmãos pelo fato de serem tão influenciados por esse outro ensino. Eles estavam sendo perturbados pelos falsos mestres. E é exatamente isso que o falso ensino causa, perturbação. Seja no casamento, no trabalho, na vida devocional e na igreja. O grande problema para Paulo era que eles iam abandonar o evangelho verdadeiro. Então, repetindo, a lei mostra o vago que fica entre nós e Deus. Deus é santo. Eu não precisava da lei para me mostrar que eu era pecador. O Espírito Santo, aquele dia que eu vi como eu podia ser reconciliado com Deus, já me esfaqueou sobre o fato que eu era pecador, separado de Deus. Até fazia muito tempo que eu estava numa igreja que não pregava o Evangelho e eu queria conhecer o Deus. Eles fez referência a Deus, falei, tudo bem, ele está lá, eu estou aqui, como é que eu posso conhecê-lo? E eles não me explicaram. Quando eu cheguei ao ponto de realmente conhecer o fato, como é que eu poderia me reconciliar com Deus, eu aceitei Cristo, eu voltei para aquela igreja, eu falei com o pastor da igreja, reverendo, tá? Que eu aceitei Cristo. Ele falou, você só se envolveu com aqueles batistas fanáticos. Aí tudo bem, agora eu sou batista fanático. Eu não mato ninguém não, mas eu prego, porque o que a Bíblia ensina. Bom, enquanto o ministério do apóstolo se resumia em agradar a Deus e ser servo de Cristo, verso 10 que nós lemos. O intuito dos falsos mestres era seduzir aqueles irmãos para que tivessem interesse por eles, ou seja, seguindo a forma de religião deles. Em Gálatas 4, 17, fala, vamos, 16, 17. Digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne, porque a carne cobiça contra o espírito e o espírito contra a carne, e essas opõem-se um ao outro, para que não façais as coisas que quereis. Mas se sois guiados pelo espírito, não estáis debaixo da lei, porque as obras da carne são manifestas, as quais são adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, contendas, ciúmes, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a essas, acerca das quais de antemão vos declaro, como também já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. E
A lei faz o quê? A lei mexe o dedo no ferido, mostrando que todas essas coisas estão presentes em nossas vidas sem Cristo. E infelizmente, como Paulo falou, aquilo que ele queria fazer, ele não fazia. E o que ele queria fazer, ou que ele não queria fazer, aquilo que ele fazia. Ele falou: homem desventurado que eu sou, quem me libertará? Jesus Cristo, não a lei. Não há lei. Continuando aqui, contra essas coisas não há lei, e o que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos em espírito, andemos também em espírito, e não segundo a lei. Bom, para que serve a lei? Para nós agora, para salvação? Não, não serve para salvação, mas serve para relembrar o que não agrada a Deus. Essa é a função da lei. Nós temos que obedecer à lei, é claro. Nós temos que honrar a Deus em primeiro lugar. Tem de obedecer o sábado. O Senhor Jesus Cristo falou que o sábado foi dado para o homem, um dia de descanso, e tudo, e não o homem para o sábado. Então acreditamos que todos os mandamentos do Senhor Jesus Cristo, que fala, certificou, e o sábado ele falou, as regras que vocês colocaram sobre o homem, sobre o sábado, não valem hoje em dia. Então, o sábado, não, nós adoramos o Senhor no primeiro dia da semana, mas os outros valem. Já pensou? O Davi desobedeceu todos os mandamentos, os 10 mandamentos. Ele desobedeceu todos. Abre na sua Bíblia em Salmo 51. A escola dominical vai até que horas? Tá. Salmo 51. Verso 1. Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti somente pequei e fiz o que é mal à tua vista, para que sejam justificados quando falares e puro quando julgares. Eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu a minha mãe. Eis que amas a verdade no íntimo, e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com hisopo, e ficarei puro, e lava-me, e ficarei mais branco do que a neve. Faz-me ouvir júbilo e alegria, para que gozem os ossos que tu quebrastes. Esconde a tua face dos meus pecados, e apaga todas as minhas iniquidades. Cria-me, ó Deus, um coração puro, e renova em mim o espírito reto. Não me lances fora da tua presença, e não retires de mim o teu Espírito Santo. Torna a dar-me a alegria da tua salvação, e sustém-me com o espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, os pecadores a ti converterão. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua louvará altamente a tua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca entoará o teu louvor. Pois não desejo sacrifício, senão eu os daria. Tu não deleitas em holocaustos. Os sacrifícios para Deus são o espírito quebrantado. A um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus.
faz o bem ao Sião, segundo a tua boa vontade, edifica os muros de Jerusalém, então te agradarás do sacrifício de justiça, dos holocaustos, ofertas queimadas, então se oferecerão novilhos sobre o teu altar. Notamos bem, o Davi pediu perdão do seu pecado. Como é que ele sabia onde ele pecava? Ele sabia porque ele conhecia a lei. E Natan veio e relembrou ele do seu pecado. Então, hoje em dia, tem tantas doutrinas sendo ensinadas erradamente. Nós temos que entender que o crente, a pessoa que tem Cristo de verdade, tem um dever. Nós temos o dever de entender que a lei não pode mudar nosso status diante de Deus. Nós devemos obedecer à lei porque já temos Cristo e não para ganhar Cristo como Salvador. Devemos adotar uma posição de anarquia, porque tem pessoas, você aperta falando que deve fazer alguma coisa biblicamente, eles já dizem que a gente é o quê? Legalista. E se eu falar com você, tem que fazer isso, isso é legalismo. Por quê? Porque eu não gostei do que falou comigo, não. Então, é legalista. Não, nós temos que aprender de seguir e ensinar o que a Bíblia ensina. Talvez está sentindo que eu estou meio frustrado aqui. Eu tenho 8 minutos. Eu estou na página 6 das minhas anotações. Sabe quantas páginas eu tenho? 20. Então, eu estou tentando debater onde que pode ajudar a gente melhor. Então, vai me perdoar. Nós entendemos que a lei não nos justifica, mas condena. Ela nos serve como um tutor até Cristo. Agora, voltando para Gálatas. Capítulo 3, verso 24. Vamos começar no verso 22. Mas a Escritura encerrou tudo debaixo do pecado, para que a promessa pela fé em Jesus Cristo fosse dada aos crentes. Mas antes que a fé viesse, estávamos guardados debaixo da lei e encerrados para aquela fé que se havia de manifestar. De maneira que a lei nos serviu de quê? Tutor, que é outra palavra que usa, aio. Professor, quem ajuda a gente, quem cuida da gente, quem guarda a gente. Na época dos gregos, até eles tinham o babá que cuidava das necessidades da criança, era responsável para cuidar das suas necessidades de roupa, de comida, de ensino e tudo. Enfim, foi o aio. E esta é a lei para nós. A lei mostra o que a gente precisa para nos conduzir a Cristo, para que pela fé fôssemos justificados. Nota bem, a lei não justifica, a fé que justifica. Mas depois que veio a fé, já não estamos debaixo de tutor, porque todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. Porque todos quantos fostes batizados em Cristo, já vos revestistes de Cristo. Nisso não há judeu nem grego, não há servo nem livre, não há macho nem fêmea. Ele não quer dizer gay, não, viu? Porque todos vós sois um em Cristo Jesus. E se sois de Cristo, então sois descendentes de Abraão e herdeiros conforme a promessa. Gente, a lei serve para orientar a gente, mas nunca para salvação. Mas mais uma vez,
que estamos em Cristo, uma vez que recebemos a adoção e herança por meio somente dele, agora livremente em amor obedecemos a nosso Senhor e serviremos o nosso próximo. Assim, nós estamos cumprindo a lei. Por último, devemos lembrar da tradicional divisão da lei proposta por um escritor. Tem a lei moral, resumindo os 10 mandamentos. Lei civil era composta por leis que regiam Israel como nação sob o governo divino. E tem a lei cerimonial, consiste em regulamentos para celebrar festas religiosas, para adorar Deus no santuário. Então, temos a lei moral, civil e cerimonial, a divisão da lei. Embora possamos achar princípio e sabedoria divina nas leis civis e cerimoniais, desses 3 tipos de leis, somente a lei moral permanece para todos os crentes hoje em dia. Nós temos leis na Bíblia que mostra o que é melhor até no nosso governo. Se nosso governo seguisse as leis bíblicas de legislação e tudo, era uma coisa maravilhosa. Não teria assassinos na rua, não teria crianças rebeldes, não teria nada disso, porque todo mundo ia seguir as leis. Mas, infelizmente, não temos essas. Mas, podemos inclusive dizer que esses 10 mandamentos estavam presentes no Éden, em Gênesis 1, capítulos 1 e 2, que pode ler lá. O Senhor Jesus Cristo resumiu esses mandamentos da seguinte forma: amar a Deus e amar o próximo como a si mesmo, escrito em Mateus 22, versos 37 a 38. Nós lembramos-nos da conclusão do sábio, de tudo o que se ouviu. A conclusão é esta: tema a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de cada pessoa. Escrito em Eclesiastes, capítulo 12, verso 13. Embora a lei fosse boa e santa, Romanos 7,12, ela não proporcionava a salvação para a nação de Israel. Eles tinham de colocar a sua confiança no Senhor. Eu queria chegar ao ponto de dizer que o propósito da lei mosaica levanta essas questões. Você está confiando em si mesmo para manter toda a lei o tempo todo? Ou você fez a escolha de aceitar Jesus Cristo como seu único Salvador, percebendo que Ele cumpriu toda a lei completamente, até mesmo pagando a nossa penalidade por quebrar a lei? A escolha é sua. A lei bíblica serve para várias funções importantes, que, em última análise, apontam para a salvação em Cristo Jesus, revelando a santidade de Deus, a convicção do pecado, demonstrando nossa incapacidade de alcançar a justiça, apontando para um Salvador, estabelecendo uma nova aliança. Então, a lei deve ser para reconhecer que nós somos pecadores. Quando Davi pecou com Batseba, ele quebrou todos os mandamentos. Eu vou só citar como é que ele quebrou todos os mandamentos. Ele cobiçou o vizinho, a esposa do vizinho. Ele viveu uma mentira. Ele roubou do seu vizinho, a esposa. Ele cometeu adultério. Ele assassinou o marido, ou seja, o marido de Batseba. Ele desonrou seus pais e assim quebrou o restante dos 4 mandamentos em referência ao seu relacionamento com Deus.
Então o Senhor enviou o profeta Natã para repreendê-lo em 2 Samuel capítulo 12. Há um grande significado na ordem em que houve a repreensão. Já pensou, Natã, quando ele chegou diante do rei soberano, como é que você ia falar com o rei? Vamos supor que tem um rei que poderia olhar para você e falar, mata ele não presta mais. Esse foi o rei soberano. Como é que você chega para ele e fala, tu és o homem, como Natã falou? Natã podia jogar mole, mas não, ele apresentou o pecado a Davi. Hoje em dia, não podemos ficar sem educação. Nunca ganha ninguém ficando sem educação. Mas nós temos que alertar o povo que, olha, todos nós somos pecadores. E a lei mostra, como eu falei no início, alguém fala, não, mas eu nunca roubei, nunca adulterei, nunca fiz isso, aquilo outro. Eu sempre falei, nunca menti. Que eu sei, eu nunca conheci nenhuma pessoa que nunca mentiu. Você conhece alguém que nunca mentiu? Não, todo mundo já mentiu pelo menos uma vez. Alguns mentem uma vez por segundo, mas os outros, uma vez talvez por hora, eu não sei. Mas mentem. Todos nós desobedecemos a lei. E essa é a mensagem que temos de apresentar para os outros, para eles entenderem que são separados do Deus Santo. Eles precisam do Senhor Jesus Cristo. Amém? Passei 1 minuto. Vamos orar. Precioso Pai, nós te agradecemos pela lei. Nós te agradecemos que o Senhor nos deixou a palavra de Deus, para que possamos entender como o Senhor é santo, como nós somos pecadores, separados do Senhor, que a única maneira que possamos nos reconciliar com o Senhor é através do sacrifício do Senhor Jesus Cristo, porque a tua palavra fala, o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Pai, nós entendemos que somos pecadores, entendemos bem que antes de aceitar Cristo somos separados de Deus, mas pelo sacrifício do Senhor somos reconciliados. Agora, Pai, como 1 Coríntios 5,17 ensina, deixar as coisas para trás, todas as coisas passaram. Isso tudo é feito novo. Ajuda a gente a andar segundo os teus princípios. Em nome de Jesus Cristo, eu oro. Amém? Obrigado pela atenção.